fazer hoje duas ministrações em uma. Nós estamos então no nosso último dia dessa série que nós vemos em 2 Pedro, no capítulo 1, né? Nós vamos finalizar o último degrau hoje, amém? Os dois últimos degraus, tanto o sexto, né? O sétimo e o oitavo. O sétimo e o oitavo nós vamos finalizar ele hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Glória a Deus. Quem quer receber do Senhor nessa manhã? Glória a Deus. O Senhor tem muito para nos dar nessa manhã. Amém? Ele é muito rico. E Ele é abençoador, Ele é galardoador daqueles que os buscam. E você nessa manhã veio aqui buscar o Senhor, amém? Você veio aqui para ouvir do Senhor, você veio aqui para se entregar ao Senhor. E eu tenho certeza que você fez a melhor escolha que você poderia fazer, amém? Sua semana vai ser diferente. Ah, pastor, é um chavão. Não, sua semana vai ser diferente. Creia que o Senhor vai te surpreender. Ao levantar na segunda pela manhã, o Senhor vai te surpreender. Na terça-feira, o Senhor vai te surpreender. Na quarta, cria boas expectativas no Senhor, porque Ele é bom, aleluia. E Ele quer manifestar a bondade dEle em todo momento, amém? Mesmo quando nós às vezes não achamos que as circunstâncias pareçam favoráveis, mas Ele continua sendo bom, aleluia, porque Ele não pode negar quem Ele é bom em todo o tempo, e eu amo esse Senhor, amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 11, nós vamos ler e vamos falar hoje sobre fraternidade e amor. É os dois últimos degraus dessa subida que nós estamos aqui. Nós vamos finalizar, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, amém? 2 Pedro capítulo 1, versículo 5 a 11, e diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé virtude. Diga, a fé associada com a virtude. Isso aqui é um elo, amém? É como um elo, um associando o outro. Então a fé associada à virtude, a virtude ao conhecimento, o conhecimento com o domínio próprio, o domínio próprio com a perseverança com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Que é isso, pastor? Isso são os 7 elos que você exercitando ele, você vai crescer no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você cresce no pleno conhecimento, favor e graça é liberada sobre a sua vida. Nesse ano da multiplicação, eu creio que o favor e a graça vai ser multiplicada no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos trabalhar diligentemente para que isso venha acontecer, amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Muito obrigado por essa manhã, Pai, que nós nos reunimos aqui. Pai querido, esse lugar é um lugar propício para milagres, é um lugar propício para manifestação da sua glória. Revela Cristo para nós aqui, Pai querido. Nós declaramos aqui, Pai, que todos os olhos do coração sejam iluminados aqui para contemplar as verdades de Cristo. Eu quero declarar nessa manhã que todos que estão aqui, Pai, sejam tocados, sejam, Pai queridos, mudados, sejam transformados por essa palavra, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. E nós cremos na sua palavra, porque a sua palavra é vida e é vida eterna. Pai querido, eu quero declarar nessa manhã os rios do teu Espírito fluindo aqui. Eu quero declarar, Pai, que é o momento, Pai querido, que eu estiver declarando essa palavra, falando dessa palavra, o teu Espírito possa trabalhar no nosso meio de forma sobrenatural. Pai querido, nós entregamos tudo a ti, rendemos a nossa atenção, rendemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso foco para estar conectado, Pai querido, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Pai, nós te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória em nome de Jesus. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus por essa igreja
feliz. Então nós vamos falar sobre o sétimo e oitavo elo, que quem entende e quem exercita ele cresce no pleno conhecimento de Jesus. Interessante que são duas coisas, e essas duas coisas elas são muito similares, elas são muito parecidas, tanto a fraternidade quanto o amor. Quando eu falo de amor, né, todo o ser humano ele tem uma necessidade de ser amado, de amar e ser amado. Quando você nasce, aquilo que mais nós precisamos, aquilo que uma criança mais precisa é receber o afeto, é receber o amor, é receber aqueles primeiros cuidados, porque o ser humano ele foi feito para receber amor, e Deus, sendo amor, ele libera o seu amor através de um homem, de uma mulher, para refletir quem Deus é através de um filho quando nasce. Todo ser humano precisa ser amado, precisa receber amor. E isso é algo que todos nós precisamos. É interessante que quando nós conhecemos o amor, e o amor verdadeiro é o amor de Deus. Existe o amor ágape, diga ágape, que é o amor de Deus, e existe também o amor fraternal, que esse amor também é o amor filéu, o amor ágape e amor filéu. Ambos eles, para que nós possamos ter uma maior compreensão, eu vou estar falando sobre cada um especificamente aqui. A Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 18 e no capítulo 13 e versículo 8, Romanos, Paulo vai dizer algo muito forte. Ele diz assim: a ninguém fiquei devendo, exceto o amor, com que vos ameis uns, pois quem ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pastor, nós vivemos pela lei? Sim, nós cumprimos a lei pelo amor, porque quem ama cumpre toda a lei. E Paulo está dizendo: a ninguém você deve dever coisa alguma, exceto o amor. Diga para esse irmão do lado: você me deve, e é bom você me pagar. Diga assim: pague todo dia com palavras de amor, amém, com palavras de exortação, de lift up, de me levantar. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Eu vou te explicar aqui a diferença entre esses dois amores. Existe o amor fraterno, ele surge de laços de comunhão. O amor fraterno é o amor que ele é cultivado através da amizade, através do auxílio. Quando você trabalha muito tempo com uma pessoa e você gosta daquela pessoa, você viveu momentos com aquela pessoa de alegria, viveu momentos com aquela pessoa às vezes de luta, de prova, e aquela pessoa estava com você, teve uma comunhão com você, e você então expressa esse amor. Esse amor é um amor fraternal, um amor de memórias, um amor quando você lembra de alguém, você fala: nossa, como foi bom aquele tempo que eu vivi com aquela pessoa era tão maravilhosa. E esse amor é um amor que te leva a você lembrar de alegrias, de momentos bons. Esse é o amor fraternal. Mas esse amor também é um amor que nós podemos expressar, que é a união de afetos familiar entre irmãos. Nós estamos em uma reunião aqui de família, nós somos irmãos. Eu não sei se você sabe, mas você está sentado do lado da sua esposa, mas ela também é sua irmã. Amém? Porque ela é filha do mesmo pai. Você está, talvez, olha para trás, olha para frente, tem uma pessoa, e essa pessoa realmente é o seu irmão e a sua irmã, porque você nasceu numa nova família. E essa família que você nasceu não é um faz de conta que é uma família, não, é uma família que jamais vai deixar de existir. Amém? O casamento é só para essa terra, mas a irmandade é também para que há de vir, para a eternidade. Amém? Então esse amor fraterno é um amor de laços de comunhões. Mas tem um amor que é o amor ágape, ele transcende as emoções.
ele transcende aquilo que aquela pessoa faz para mim. Não importa se ela me ama ou se ela não me ama. O amor ágape, e todos nós precisamos ter esses dois amores, esses dois tipos de amor em nós, porque o amor ágape é o amor de Deus, é o amor que vai além das minhas emoções. Ela exige uma escolha. Eu decido amar, eu decido amar, porque esse é o amor de Deus. A Bíblia diz que Ele nos amou, estando nós ainda em delitos e em pecado. Ele nos amou. Deus nos escolheu amar, não é porque nós estávamos dando alguma resposta para Ele, não é porque nós estávamos amando Ele, não é porque nós queríamos servir a Ele, não. O amor ágape é um amor de entrega total, independente se tem algo em troca, não tem interesses. E esse é o amor que tem que estar nos relacionamentos. O casamento só se acaba quando não entende o amor ágape, porque enquanto eu estou fazendo algo, se eu estou em um outro amor, eu espero receber algo. Mas o amor, que é o amor sacrificial, que é o amor ágape, ele dá sem esperar nada em troca. E esse é o amor de Cristo. Esse é o amor de Deus. Ele vai além, muito mais além. Ele vai além. Às vezes nós caminhamos com pessoas e de repente está tudo bem, somos amigos, somos irmãos, mas de repente alguma coisa acontece e aquela pessoa já começa a te olhar de uma forma diferente, começa a não ter mais aquele estímulo por você, ou ter aquela admiração por você, e de repente no decorrer da caminhada coisas acontecem e os relacionamentos começam a ficar mais difíceis, e aquele momento aquela pessoa chega até mesmo a não querer mais ter relacionamento com você, ou não querer ser mais seu amigo ou sua amiga, e até mesmo começa às vezes até falar coisas de você, começa a te amaldiçoar. Mas quando você tem o amor de Deus, o amor ágape, você continua amando e abençoando aquela pessoa, independente se ela está te amando ou não, porque esse amor é um amor muito mais profundo. Amém? E nós vamos crescer nesse amor aqui, porque quando você cresce no pleno conhecimento de Jesus, você vai crescer nesse amor, e esse amor ele está em nós. Esse amor, eu posso dizer para você, como nós olhamos para a Bíblia, você conhece a história da Bíblia, você conhece a história de Noemi? Noemi tinha 2 filhos. E ela saiu de Belém e ela foi para uma outra cidade, porque havia fome na cidade. Ela tinha 2 filhos e consequentemente ela tinha 2 noras. Interessante que essas 2 noras, uma é órfã e eram moabitas, e a outra era Ruth. E interessante que os filhos de Noemi morrem os 2 filhos, e as 2 noras começam a chorar, e vai até Noemi e começam a chorar por causa da morte dos filhos, mas elas também estão dizendo ali: não, nós vamos ficar com você, nós vamos estar com você, nós não queremos deixar você. Mas de repente nós vemos 2 tipos de amor aqui. Nós vemos um amor de órfã, que órfã de repente ela fala: não, eu não tenho mais nada para dar para vocês, eu não tenho mais filhos, eu não tenho como, eu não tenho herança, eu não tenho terra, eu não tenho mais nada. Vai embora, vai viver a vida de vocês, quem sabe vocês podem casar de novo, vocês podem ter um futuro diferente, não espere nada de mim. A órfã chorou bastante, mas a órfã ela pega e ela toma uma decisão, ela vai viver a sua vida. Mas Ruth não. Ruth olha para Noemi sem esperar nada em troca e diz: aonde você for, eu vou. O teu Deus vai ser o meu Deus. Aonde você morrer, eu vou morrer com você. Não importa aonde você for, eu também vou. Que é isso, pastor? Isso é o amor ágape. É um amor que não espera nada em troca. E nós vimos a história de Ruth, nós vimos como acaba. Ela se casa com o seu remidor, ela casa com Boaz, e a história é maravilhosa, porque não tem como você caminhar em amor e a sua vida ser a mesma vida. O seu fim vai ser muito melhor se você caminha nesse amor, e esse amor ágape, você vai ver o que Deus é poderoso para fazer na sua vida. Aleluia! Amor filéu. Amor filéu é um amor de conveniências. Diga conveniências.
Amor de gosto, eu gosto. Irmãos, não tem problema nenhum. Tem pessoas que a gente tem prazer de estar, é verdade ou não? Tem pessoas que a gente ama, mas não tem muito prazer. E com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Existem casas que Jesus tinha prazer de estar, irmão. Casas que Jesus vivia. Quando Jesus passava ali por Betânia, tinha uma casa ali, irmão, que ele amava estar. Na casa de quem? Lázaro, Marta e Maria. Jesus tinha prazer de estar naquela casa. Agora eu te pergunto, por que você acha que Jesus tinha prazer de estar na casa de Lázaro, Marta e Maria? Porque eles recebiam ele de qualquer jeito? Porque eles faziam diferença? Jesus, entra aí, senta aí o sofá aí, vai lá preparar. Não, porque eu acredito que eles tratavam Jesus de uma forma diferente, com um amor que era diferente. Então, existe a importância do amor fraternal. O amor fraternal, ele é tão importante quanto o amor sacrificial, que é o amor ágape. Por quê? Porque nós precisamos dos dois para crescer no pleno conhecimento de Jesus. É como um elo, mas se o elo for fraco, ele pode se romper. Então nós precisamos crescer nos 8 elos que nós falamos, né, aqui durante esses dias que nós fizemos essa série. Então você precisa crescer nesses 8 elos. Interessante que o amor fraternal, ele é muito importante. João capítulo 16, versículo 27. Eu estou quase dando uma aula para os irmãos aqui. João capítulo 16, versículo 27 diz assim: porque o próprio Pai vos ama. É isso? É isso. Porque o próprio Pai, diga filéu. Que amor é esse? Fraterno. Porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me visto que me tendes amados e tende crido. Olha interessante aqui, essa palavra original, visto que, olha ali e fala, visto que, interessante, visto que pode ser entendido como porque. Assim, o que quer dizer? O amor de um pai quer dizer, porque você amou o filho, visto que porque você me amou, o pai tem. Porque você creu em mim, o pai tem te amado. O pai não ama todos? Sim, ele deu a vida por todos, ele ama todos. Mas aqui, o que Jesus está falando desse amor fraterno, visto com que você me amou, o pai tem te amado. O que é isso? Isso é um desfrute de presença. Desfrute de presença, deleitar-se na presença do Senhor. Eu vou dizer uma coisa, Deus tem muito mais prazer em quem se deleita na presença do Filho. Ele diz assim, visto porque o próprio Pai vos ama, visto que tendes me amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. O salmista, no Salmos 37, versículo 4, ele vai dizer assim, deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, nessa manhã quando eu cheguei aqui, quando aquele louvor estava, que nós estávamos falando, se eu não tenho a ti, não tenho nada, eu começo a chorar. Sabe por que eu choro? Não é de emoção, eu choro de amor, eu choro de desejo, de presença manifesta. E sabe o que é o meu pedido aqui nessa manhã? Eu falo, Jesus, não quero só falar de Jesus, eu quero que o Senhor venha aqui, Pai, e se manifeste de uma forma sobrenatural, porque eu quero a tua presença, e isso tem que estar diariamente na nossa vida, irmão. Desejo de se deleitar na presença de Jesus. E quem se deleita na presença do Senhor, o que a Bíblia fala aqui, deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração. Eu tenho uma palavra para você nesse ano de 2026. Você não tem que correr atrás de muitas coisas, você tem que aproveitar a presença dEle, deleitar na presença dEle, porque as demais coisas Ele vai derramar sobre a sua vida. É um desfrute de presença, é um desfrute de alguém que eu quero.
Amor filéu. O que é o amor filéu? Amar, aceitar, gostar, sancionar, tratar carinhosamente ou cuidadosamente, dar boas-vindas, mostrar sinais de amor. Esse é o amor fraterno. O amor fraterno de Jesus está em Mateus capítulo 10, versículo 37. Mateus 10, 37. Diz assim: quem ama seu pai e a sua mãe mais do que... Uau! Quem gosta mais do seu pai ou da sua mãe? É o que a Bíblia está dizendo. Mais do que a mim não é o quê? Quem está falando isso? Então eu estou tranquilo aqui. Amém? Se você tiver alguma coisa contra esse versículo, que você ama mais sua mãe, gosta mais da sua mãe, do seu pai, e não gosta de Jesus, o problema seu não é com o pastor. O problema seu é com a verdade, é com a palavra, é Cristo. E ele diz: quem ama mais seu pai e a sua mãe do que mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Esse é o que? É o nosso amor fraterno por Jesus. O meu amor e o teu amor tem que ser maior por Jesus do que pela nossa própria família. Isso é o que Jesus está falando. Jesus vai falar e ele diz assim: sabe o que você fala? Irmãos, quando você vem num domingo como esse, você tem que ter prazer em estar nesse lugar. Você não tem que vir porque a tua mulher convidou, porque o teu filho está falando: pai, vamos para a igreja, o teu filho pequeno. Você tem que vir para um lugar desse com eu quero estar junto com os meus irmãos, porque junto com os meus irmãos nós vamos adorar Ele. Ele vai se manifestar, porque onde tiver dois ou mais reunidos, Ele se faz presente. Então isso é a unidade do corpo, isso é a igreja do Senhor, isso é o corpo de Cristo. Então eu venho para cá, não é porque alguém me convidou, eu venho para cá, não é porque eu sou pastor, eu venho para cá, não, eu venho para cá porque eu quero a presença dEle. Eu quero estar aonde? Eu só quero estar onde tu estás. Alguém conhece essa música dessa? Eu só quero estar onde está. Nossa, é só eu que eu conheço, meu Deus do céu. Será que eu sou tão velho assim? Ou talvez eu não puxei muito o ritmo correto, né? Mas é para distrair os irmãos, aleluia. Não distrair, não, é para chamar a atenção, amém? Glória a Deus. Diga: a presença dEle vale mais do que tudo. Se eu tenho Ele, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. Ele diz assim: se você ama mais a sua família do que a mim, você não é digno de mim. Irmãos, parece uma frase forte para o nosso entendimento, sim ou não? Você acha essa frase forte? Só que o apóstolo Paulo, ele vai muito mais forte. O apóstolo Paulo já chega com os dois pés em nós. Em 1 Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 16, versículo 2, ele vai dizer: quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Meu Deus, eu estou na graça, Jesus. É isso que está falando? Seja o quê? O que é anátema? Tem umas traduções que fala separado do Senhor. Sabe que alguém que é amaldiçoado é alguém que é separado do Senhor. O homem, quando perdeu a presença do Senhor, ele foi amaldiçoado. Porque a pior coisa que você pode perder não é casa, não é bens, não é família. A pior coisa, por mais que família é muito importante, mas se você tem Deus, você restaura a sua família. Porque se você não tem Deus, você não consegue restaurar. Porque a base de todo relacionamento, de toda a estrutura, para se manter em ordem, tem que ter presença do Senhor. Aleluia! Paulo está dizendo: quem não ama o Senhor, seja... E Maranata. Maranata, que nós estamos deixando essa terra e estamos voltando para casa. É o que o apóstolo Paulo diz, que já está no final dos dias dele, já está assim, eu já não aguento mais esse povo que não ama Jesus, que eu estou pregando o evangelho, e você que não prega, e você que não ama Jesus, ele está falando assim, ó, você é amaldiçoado. E isso, irmão, ele está falando para pessoas que é uma igreja, a igreja de Corinto, e você, quando entende isso, fala que isso é amaldiçoado. Sim, é separado de Deus. Eu não quero estar separado de Deus, até porque eu vivo na graça, e a graça é um favor imerecido, e eu tenho presença dele, não é porque eu mereço, é porque Ele deseja também que eu tenha desejo por Ele. Você sabe que o Senhor deseja que você tenha desejo por Ele? Talvez você não pare durante o seu dia para dizer: Senhor,
Como o Senhor é maravilhoso. Às vezes o teu dia é tão corrido que às vezes não tem espaço para palavras de amor. Aleluia. Irmãos, hoje eu estava chorando ali porque eu estava sentindo o amor dele. E não tem coisa melhor do que o amor. Não tem coisa melhor do que Jesus. Não tem coisa melhor. A Bíblia diz que nós fomos resgatados da maldição da lei. Nós somos filhos amados. E filhos que são amados, eles só correspondem se eles amam também, porque eles expressam uma natureza. Filhos expressam a natureza do Pai. Amém? Eu quero falar sobre amigos também. Quem tem amigos aqui? Aleluia. A raiz fraternal também vem de filos. E filos quer dizer amigos. Filéu, esse é filos. É P-H-I-L-O-S. Filos. Filos representa amigo. Diga amigo. Se eu perguntar para você aqui, me dê o nome de 3 melhores amigos que você tem, você teria? Porque ter amigos é coisa boa. É muito bom ter amigos. Triste é alguém que quando para pensar não tem um amigo. Você precisa de amigo. Por quê? Porque amigo é muito importante. Agora, o que o amigo representa para você? Porque o conceito do mundo sobre amigo é diferente muitas das vezes do que nós temos aqui e da palavra de Deus. Porque o conceito de amigo aí fora, o amigo é aquele que sempre bate nas tuas costas, que sempre se alegra. O amigo é aquele que a gente acha, né? Que chega conta algo assim, tá acontecendo isso na minha vida, assim, e o outro amigo bate, eu te entendo. Não, esse não é amigo. Amigo é aquele que olha para você e fala, você está errado. Se você não mudar essa atitude, você vai parar num buraco. Amigo, mas muitas pessoas, eu não quero mais amizade dessa pessoa. Essa pessoa só me contraria, só. Esse é o verdadeiro amigo. Muitas vezes você tem virado as costas para verdadeiras amizades e tem estado com pessoas que simplesmente não se importam com você, simplesmente bate nas tuas costas e vê você fazendo coisa errada e não faz nada. Esse não é o verdadeiro amigo. O verdadeiro amigo é aquele que te confronta, é aquele que não quer ver você cair num precipício, não quer ver você tomar decisões erradas na sua vida, mas muitas das vezes por causa da alma. Sabe o que é alma, irmão? Por causa da alma você fala, eu não acredito que ele falou aquilo comigo. Mexeu com a tua consciência natural, mas aquele amigo muitas das vezes está demonstrando um amor ágape para você. Ele não está mostrando um amor só de momentaneamente estarmos bem, não, ele quer o seu bem. Ele quer que a sua vida seja transformada e mudada. Você tem que estar com pessoas assim. Você tem que olhar os amigos que você caminha com eles. Porque se esses amigos são só amigos de conveniências e nunca fala a verdade para você, talvez você precisa ter amigos de verdade. Oh, que isso, pastor? Amigos vem da palavra também. Talvez você nunca ouviu isso. Pastor. É interessante, no hebraico, a palavra amigo é a mesma palavra traduzida para Raá, R-H-A-A. E Raá, ela significa tanto amigo como pastor. Por quê? Porque quando nós entendemos aqui, basicamente, quem é o pastor? O pastor é aquele amigo que te alimenta, amigo que cuida de você, o amigo que apacenta as ovelhas. Você vê que Davi, ele apacentava as ovelhas do seu pai. E Davi, quando Deus escolhe alguém para libertar o povo debaixo de uma afronta, Deus escolhe alguém que está ali atrás das malhadas, apacentando ovelhas. E é interessante que a melhor figura de um pastor, ou do pastor verdadeiro, está em Salmos 23. O que é o Salmos 23, pastor? O Salmos 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu Raá, pastor, e nada me faltará. O Senhor é o meu amigo e nada me faltará. O Senhor é o meu melhor amigo. Que é o final do Salmo 23? O final do Salmo 23 só tem um propósito: habitar na casa do Senhor para sempre.
Porque o verdadeiro amigo é aquele que te leva para os caminhos do Senhor. O verdadeiro amigo é aquele que te ama, te conduz, que te ajuda a você a caminhar em verdade. O verdadeiro amigo é aquele que confronta você, é aquele que o propósito dele é te levar à comunhão com Deus e a viver em família na casa do Pai. É o lugar da presença, é o lugar do desfrute. E diz assim o Salmo 23:6: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e o final do bom pastor é esse, do amigo e bom pastor: e habitarei na casa do Senhor para sempre. Diga habitação. Meu Deus, habitarei na casa do Senhor. Tome cuidado com as suas amizades. Amizades que oferecem um caminho diferente do que a casa do Pai não são verdadeiros amigos. Você tem que viver a sua vida, você é muito jovem para estar liderando célula desse jeito, a igreja demanda muito, esse aqui, aquilo ali, aquilo lá. Vim para a igreja, parece não, todo domingo eu preciso viver a minha vida. Vai você viver a sua vida. Não existe vida sem Deus. Não existe alegria sem Deus. Não existe propósito se não vivermos para aquilo que fomos criados. Você foi criado para algo muito maior. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Amigos falam a verdade em amor. Quem tem amigos de verdade aqui? Aleluia. Provérbios 27:6 diz assim: o amigo quer o vosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraça você, tome. Leais são as feridas feitas por quem? A minha tradução fala por um amigo, mas quem ama. Porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Mas a versão NTHL diz assim: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Quando o amigo fala a verdade, você acha que ele te feriu, abrace ele. Mas quando um amigo te abraça, talvez não seja um verdadeiro amigo. Mas mesmo um amigo que te fere, ele te fere às vezes para o bem. Não é ferir que eu falo, falar mal de você, é confrontar você em amor. Aleluia. Diga para a pessoa do lado: deixa eu falar na sua vida. Diga aí, em amor. Porque o verdadeiro amigo é aquele que encoraja, é aquele que te exorta, é aquele que te levanta, é aquele que quer o seu bem. O verdadeiro amigo é aquele que não tolera os seus erros, mas fala dos seus erros, fala daquilo que você está fazendo. Você pode contar uma coisa com ele e falar assim: mas eu não concordo com você. Não, o verdadeiro amigo não é aquele que concorda com tudo. Não, o verdadeiro amigo é aquele que diz: você está errado. Você precisa mudar a atitude, você precisa alinhar. Esse é o verdadeiro amigo, porque para Deus a verdadeira amizade é salvar os amigos. Para Deus a verdadeira amizade é salvar os amigos. O que Jesus veio fazer? O que Jesus veio fazer? Então, para Deus a verdadeira amizade é aquele que te salva de você mesmo, salva você de cometer erros. Por isso que na multidão de conselhos a sabedoria. Esse ano, para prosperar, irmãos, você vai precisar de conselhos. Você vai precisar de amigos de verdade. Você vai precisar de pessoas que te confrontem em amor, que te falem as coisas em amor, mesmo que você não queira ouvir naquele momento, mas o Espírito Santo depois vai te convencer que aquele era o melhor caminho, que aquela pessoa foi enviada por Deus para ser um canal de bênção na sua vida. Mas muitas das vezes você não quer receber a palavra de Deus por um amigo. Aleluia. Você é luz. Quem é luz não oculta a verdade. Quem é luz aqui? Vós sois a luz. Se você é luz, quando você vê alguém caminhando no erro, você não pode deixar, porque você é luz. Você traz luz, porque luz não combina com as trevas. O verdadeiro amigo, ele se alegra com a verdade e não com a injustiça. Porque a Bíblia fala que o amor
ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Diga a verdade. Aleluia. Mesmo que a verdade doa, mesmo que a verdade nos confronte, escolha caminhar na verdade. E para nós já caminharmos por fim, eu vou trazer aqui esse Salmos 23, nós vamos aplicar sobre o cajado e a vara que o amigo usa também. Provérbios 27, 17, assim: como o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que nós estamos fazendo? Um afiando o outro. Assim como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem afia com o seu amigo. Eclesiastes 10, 10 diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Diga assim: a sabedoria resolve tudo. Você precisa de sabedoria nesse ano de 2026, irmão. A sabedoria resolve. Avaliamos um verdadeiro amigo como somos abençoados pela vida dele, quando ele nos fala palavras sábias. Esse é o verdadeiro amigo. Porque se a amizade que eu tenho, ela não me leva a aprendizado, ela não me leva a crescimento, talvez essa amizade não seja tão boa. Porque o verdadeiro amigo, ele vai levar você a crescer junto com você. E a Bíblia vai dizer em Colossenses 3,16: instruir-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. A amizade verdadeira, ou esse amor, é instruindo um ao outro, aconselhando mutuamente em toda a sabedoria. Quando nós olhamos aqui para o Salmo 23, nós vemos uma linguagem de um amigo. O bom pastor, diga o bom pastor. O bom pastor é o amigo. O que é esse bom pastor? Esse bom pastor, quando ele caminha conosco, a Bíblia diz: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não, porque eu tenho alguém comigo, porque eu tenho um amigo. Há momentos na sua vida que você passa momentos difíceis, e às vezes Deus coloca pessoas verdadeiras no seu caminho, e você fala: o Senhor é meu pastor, e eu vou passar por esse vale. E pessoas que estão com você, são pessoas que choram com você, são pessoas que estão acompanhando você. Às vezes um líder, às vezes um pastor, às vezes um amigo, às vezes um parente está ali. Mas esse amigo verdadeiro é um amigo que no momento que você está passando de vale de sombra da morte, ele usa a vara e o cajado. Porque a vara e o cajado, elas falam algo muito importante para nossas vidas. A vara era para proteção. Se o lobo vier, o que o pastor fazia, ou o amigo fazia? Ele cuidava para que aquele lobo não chegasse. Sabe o que o verdadeiro amigo faz? O verdadeiro amigo é aquele que protege você. Ele te protege você de algo negativo, ele corrige você. Esse é o verdadeiro amigo. Você precisa disso, eu preciso disso, para crescer no pleno conhecimento de Jesus. E é interessante que o cajado era para treinamento e direção. O cajado é aquele que nos orienta. É o pastor conduzindo, é o pastor que trazia a direção para as ovelhas. Você sabe que as ovelhas, elas não têm senso de direção. Quando você estuda a ovelha, se ela vê uma paisagem diferente, ela já para e ela fica olhando. E ali as outras estão indo e ficou aquela para trás. Aí o pastor tem que prestar atenção e ver: pera aí, ficou uma para trás. Aí o amigo, o bom pastor, ele não deixa para trás, mas o bom pastor, ele vai, conta todas elas. E quando tem 100, mas ele fala: não, só tem 99. Ele deixa as 99 no abrisco guardado e vai em busca daquela que está perdida. Eu quero falar para você: o bom pastor é aquele que dá a vida. E você pode dar a vida pelos seus amigos. Pastor, o que é dar a vida? Daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Dar a vida. O cajado é para treinamento. O Senhor tem uma vara para nos proteger, e Ele cuida, e Ele tem o cajado para nos treinar, para nos instruir, para nos guiar e para nos sustentar. E eu vou dizer uma coisa: a vara, ela é um instrumento também de correção. Sim ou não? A criança precisa de vara.
Sim ou não? A criança precisa de vara. Por quê? Porque quem ama o seu filho, corrige. O pai que ama, disciplina. A vara é a demonstração de amor. Às vezes Deus tem que mostrar a vara para nós. Mas não é porque Ele não nos ama. É porque Ele nos ama. Porque se nós somos filhos, nós vamos ser corrigidos. Mas ser corrigidos para quê, pastor? Porque nós estamos fazendo algo que não deveríamos fazer. Mas tudo é por amor. O Senhor nos ama quando nos corrige. O Senhor nos ama em todo o tempo. Diga assim: um amigo não oculta nada de outro. O verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Gênesis capítulo 18, 17, Deus vai chamar um homem de amigo e Ele chama Abraão. É interessante que nessa passagem de Gênesis, no capítulo de número 18 e 17, diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Aqui, o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de passar a destruição de Sodoma e Gomorra, Ele vai na casa de um amigo. E Ele fala assim: eu não posso fazer algo aqui nessa terra, ou próximo daqui, sem primeiro ocultar algo para o meu amigo. Quem é amigo de Deus aqui? O Senhor tem tanto para te falar. O Senhor tem tanto para falar com você. Não podemos construir relacionamentos de amizade sem confiança. Diga: a confiança é a base de todo relacionamento. Eu cuido de propriedades do investidor. No começo, era muitos relatórios, vai, vem e está tudo certo. Mandava dinheiro, relatórios, mas chegou um momento da caminhada, se tornou tão amigo, e a confiança foi tão alta, que não pede relatório, confia no trabalho. Mas só que isso só é conquistado aonde há lealdade, aonde há transparência. E verdadeiros amigos são transparentes, não ocultam verdade. Esse é o caminho que nós temos que caminhar, de transparência um com o outro. Interessante que a transparência, ela fala de alguém que é íntimo também, alguém que é próximo. Você jamais pode formar um discípulo antes de ser um discípulo. Por quê, pastor? Nós não ensinamos com conteúdo, nós ensinamos com vida. Não é a respeito de um manual, é a respeito de uma carta viva, sendo lida e escrita todo dia. Não é o que eu falo, é o que as pessoas estão lendo. Pastor, me ensina isso aqui, me passa. É mais do que um ensino, é uma vida sendo vivida em verdade. E quando uma vida é vivida em verdade, a verdade se manifesta. Cristo é a verdade. Ser amigo é estar junto. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo 11: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Irmãos, a intimidade com Deus é a melhor coisa que nós podemos ter. A intimidade. Vou falar uma coisa: Deus não é carente de amor. Deus não tem crise de amor. Não tem. Deus não está com problema na alma. Todavia, Deus deseja a sua intimidade. Ele deseja que você busque a face dEle, que você ame Ele. E eu vou dizer uma coisa: o mais beneficiado, ou quem se beneficia mais, é você. Tanto amor, tanta graça, tanto favor, tanto desfrute,
tanta bondade, tantas coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida, simplesmente por desejar a presença. Tudo isso se resume em habitar. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Para nós finalizarmos, a base de uma verdadeira amizade está em João 15, 12 a 14. Essa é a base de uma verdadeira amizade. A Bíblia diz assim em João 15, 12 a 14: o meu mandamento é esse, que ameis uns assim como eu. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus. Quem é amigo dele? Termina de ler o versículo. Chamar amigo, Deus como amigo é uma coisa. Agora, dar a vida pelas outras pessoas, porque é isso que ele está falando. Você quer ser meu amigo e chamar de amigo e ter intimidade? Primeiramente, você tem que estar disposto, líderes, a servirem, a amarem, a abrir a porta da casa de vocês, porque verdadeiramente isso é ser amigo. Se vocês querem ser meu amigo, vocês vão fazer o que eu faço. Eu deixei a casa do meu pai, eu deixei a glória. Jesus deixou a sua glória, deixou a coroa, deixou o seu trono, se despiu de todo o seu resplendor e veio ao mundo fazer o quê? Dar a sua vida. Mas dar a vida não é só a morte, dar a vida é dar o tempo. É alguém quando chega e fala, não aguento mais, e você senta com aquela pessoa e fala, meu amigo, se entrega ao Senhor, coloca essa preocupação, essa ansiedade ao Senhor, porque Ele é bom, Ele tem cuidado, Ele vai te levantar. Você é filho, você é amado. Não entre em condenação, porque Cristo foi condenado por nós, e nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O teu futuro é melhor. E o mandamento é esse. O meu mandamento é esse, que ameis uns aos outros, assim como eu amei. E vocês vão ser chamados meu amigo. É a minha pergunta nessa manhã: quem quer ser chamado amigo de Jesus? Você precisa olhar para as pessoas e falar, cara, você vai caminhar comigo, você não vai ficar como você está, você vai ter que ficar melhor. Sabe por quê? Porque eu quero transbordar aquilo que eu tenho recebido. Eu quero dar tudo aquilo que eu tenho recebido no meu íntimo, no meu tempo com Deus. Aquilo que Deus tem falado, eu quero depositar na sua vida. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez conosco. Ele depositou tudo nesses 12 apóstolos. Ele depositou tudo. O discípulo verdadeiro é aquele que caminha numa amizade com Deus. E ser amigo de Deus é amar uns aos outros assim como eu amei. Uau! Tal amor desse só é possível quando nós temos revelação do quanto que Ele nos amou. Você não consegue dar a sua vida por alguém se não entender o que é alguém dando a vida por você. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco. Talvez você olha em momentos difíceis que você está vivendo. Eu vou falar uma coisa para você. Mas meu pai nunca me amou, minha família. Eu vou falar para você: o teu pai verdadeiro rasgou o céu para mandar o filho amado e morrer numa cruz, e você fala que ninguém te ama. Deus demonstra um amor para com você, que Ele entregou Cristo Jesus por nós. Então pare de viver nesse passado que ninguém me amou, ninguém me ajuda, ninguém faz nada comigo. Não, o teu pai verdadeiro te amou. O teu pai verdadeiro enviou o seu próprio filho para morrer por mim, para você. Isso é o amor sacrificial, isso é o amor ágape. E nós temos que crescer nesse amor. Esse é o último elo, meu Deus, é o elo da perfeição.
Porque Paulo vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu falasse, ainda que eu pegasse todos os meus bens e desse aos pobres, e pegasse a minha vida e queimasse ela, nada serviria se eu não tivesse amor. Porque o amor é o último degrau. O amor. Se nós estamos aqui numa igreja e vamos viver em célula e temos indiferença, uma coisa tem que nos manter: o amor. Eu não gosto mais dessa igreja. Irmão, você não entendeu o que é o amor. O amor é uma decisão de estar mesmo você não estando bem na alma, a alma agitada, vai dizer: mas eu decido amar. Porque o amor não busca interesse. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor jamais acaba, porque o amor tem nome. Deus é amor. Amigo nunca te abandona. Ele disse: eu prometi estar convosco todos os dias. Provérbios 17 vai dizer: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Um irmão verdadeiro, ele nasce na angústia. O amor verdadeiro é aquele que amigos passam juntos no momento difícil, e no momento difícil o amigo está ali e ele se torna o seu irmão, porque irmão está acima de amigo. Fala de irmandade agora. E ser irmão é ser mais do que amigo. Somos juntos, nós somos a plenitude de Cristo. Você não pode conhecer a Cristo sozinho. Você não pode conhecer Cristo na sua casa, só no seu quarto, na sua intimidade. Se você quiser conhecer a plenitude de Cristo, você tem que estar inserida no corpo de Cristo, que é a igreja, é o baluarte de Deus, é a habitação de Deus na terra, é a maior obra da redenção que Deus quis estabelecer na terra, é a casa dele, é eu e você juntos, unidos em amor. E se assim como eu amo o Pai me ama, assim como eu estou no Pai, o Pai me ama, eles vão me conhecer. Se vós amar uns aos outros, eu serei visto, porque esse é o estilo de vida que Deus vive. Essa é a natureza. Você só pode viver alguém que nasceu de novo, porque o mundo aí fora tem um amor de barganha. Eu só estou nesse casamento enquanto ela me ama, ou enquanto ele me ama, porque se não me amar eu caio fora. Esse não é o amor ágape. O amor ágape não importa se você me ama, se você traiu, eu decido te perdoar. Eu decido mostrar o amor de Deus. Eu decido caminhar. Eu decido investir na sua vida. Eu decido, porque o amor tudo crê. Eu creio que você vai ser transformado, e por minha vida você vai conhecer o amor de Deus. Mas hoje os casamentos, os relacionamentos se quebram, porque precisam ir mais profundo no amor. Nós devemos agir a partir daquilo que somos. Nós recebemos uma nova vida. Somos irmãos em Cristo. Isso aqui é uma família verdadeira, irmãos. Isso aqui não é um tempo que passamos um domingo. Isso aqui é um estilo de vida que vivemos. A igreja em célula é maravilhosa. A célula é um lugar de convívio. A célula é um lugar de desafio. A célula é um lugar de afiar, assim como ferro afia o ferro. A célula é um lugar que um fala uma coisa, o outro não concorda, mas de repente está se amando, está se beijando, está se perdoando. Esse é o lugar da manifestação de Deus, porque é onde nós somos testados, onde nós somos confrontados. Porque viver sozinho é fácil, mas não expressa quem Deus é. Não expressa. Você pode dizer: vou servir Deus na minha casa. Não expressa Deus. A plenitude de Cristo não se expressa no indivíduo. A plenitude de Cristo se expressa no coletivo. Nós façamos nós, o homem, segundo a imagem e a semelhança. Nós. Deus disse: eu faço o homem. Eles façamos nós. Porque para fazer uma obra-prima maravilhosa como homem precisa ser plural. Deus é plural. Deus não é indivíduo. É por isso que você tem tantas dificuldades nos relacionamentos, porque os relacionamentos expressam quem Deus é, e o diabo não quer que você expresse quem Deus é, porque quando você expressa quem Deus é, a glória de Deus se manifesta, tudo entra em ordem, e o ano de 2026 vai ser um ano de multiplicação.
Por quê, pastor? Simplesmente de eu amar e servir o meu irmão e viver em comunidade e amar o Senhor, eu vou receber de toda a plenitude de Cristo. Amor fraternal e amor sacrificial. Nós precisamos dos dois. Nós precisamos dos dois. A irmandade é o relacionamento mais elevado que nós temos. A melhor maneira de termos amigos é sermos um. É sermos um. É sermos um. Às vezes a carência nos leva a idealizar relacionamentos. Obrigado. Não percebemos muitas vezes a trava dos nossos olhos e queremos tirar o cisco do olho do irmão. Tome cuidado. Não julgue para não ser julgado. Tudo que o homem planta, planta amor, querido. Planta a palavra de vida. Planta a palavra de encorajamento. Porque se você quiser receber amor, planta o amor. Se você quiser receber o bem, planta o bem. Porque de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Então, se for para semear, plante amor, plante ajuda. Aleluia. Lucas 6,31 diz assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Relacionamento, eles trabalham debaixo de uma semeadura, da lei da semeadura. Os casamentos, tem que haver semeadura. Relacionamentos, tem que haver semeadura. Porque se não planta, não rega, não cuida, não cresce. Não cresce. Eu quero encerrar, e agora é verdade, os músicos podem subir. Eu quero encerrar com a palavra de Paulo em Efésios, no capítulo 3, de 14 a 19. Isso aqui é o ápice para nós subir o último degrau e finalizar essa série. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios 3, 14 a 19: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Nós temos um Pai, de quem toma o nome de toda família. Escuta aqui, um Pai que toma o nome de toda família. Olha para o lado, olha para trás, diga família. Família. Nós temos um Pai, isso aqui é família. O apóstolo Paulo está orando, ele diz: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, a quem toma toda a família, tanto no céu quanto na terra. Diga: eu tenho uma família aqui, e eu tenho uma família lá, tanto no céu quanto na terra. Família. Nós temos uma família aqui no céu. Nossa família é muito mais do que os nossos parentescos. Nossa família envolve toda a igreja. Você não pode olhar para uma pessoa e só olhar para ela. Não é o seu irmão, é a sua irmã. Isso é família. Olha o que o versículo 16 continua e diz assim: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Diga: habite Cristo no meu coração, pela fé, no meu homem interior, e estando vós arraigados e alicerçados. Qual que é a base? Nós chegamos no degrau mais alto. O mais alto. E o que me chama a atenção é que Paulo, ele está escrevendo algo, irmãos, em Coríntios, mas quando chega no capítulo 13, ele está falando de dons, ele está falando de palavra de profecias, ele está ensinando a igreja, mas ele chega no capítulo 13, ele dá um cavalo de pau e ele fala bem assim: ó, vocês podem profetizar, vocês podem ser usados por Deus, vocês podem fazer o que vocês quiserem, só que eu vou te ensinar um caminho maior: o amor. Tudo flui através de um caminho.
O amor. Se o caminho que eu estou caminhando não é o amor, não adianta eu profetizar, não adianta eu falar línguas estranhas, não adianta eu dar os meus bens para os pobres, não adianta eu falar nada, porque o amor é um caminho. Cristo reside no meu e no teu coração pela fé e no teu espírito, e nós recebemos espírito de poder e de amor. A Bíblia diz, nós vivemos não das realidades exteriores, você vive de uma realidade interior, porque dentro de você existe um poder para você amar. Ele nos deu poder e amor. E quem tem poder e amor tem moderação, tem uma mente sã, tem uma mente curada, tem a mente de Cristo. Esse versículo fala em habitar, mas habitar fala em viver. Sabe o que é o desejo de Deus? O desejo de Cristo é viver, é habitar pela fé dentro do seu coração 24 horas, você estando consciente do amor dele, da graça dele, do favor dele, e você estando consciente disso, você vai amar, porque ele diz assim: se você quiser ser meu amigo, faça o que eu faço. Uma coisa é você estar com alguém, outra coisa é você sentir vontade de estar com alguém. Eu vou repetir. Uma coisa é você estar com alguém, a outra coisa é você sentir vontade de estar com aquela pessoa. Eu tenho vontade. Quando Deus chega a Abraão, ele diz assim: eu não posso ocultar nada de Abraão, porque ele é meu amigo. Ele entra na casa de Abraão. Abraão pega milho, tosta milho, pega comida. Jesus ali na figura de anjo se farta. E quando vai para Sodoma e Gomorra, na casa de Ló, ele nem entra, quer nem entrar na cidade nem na casa. Por quê? Porque o estilo de vida de Ló não era o mesmo estilo de vida de Abraão. Os dois eram justificados, os dois eram filhos, mas um vivia um estilo de vida segundo a vontade de Deus. Ló vivia em Sodoma e Gomorra, nos lugares de prazeres, nos lugares de orgia, nos lugares, e o Senhor nem entra na casa, mas na casa de Abraão ele entra, ele senta, ele come com ele, ele tem prazer com ele, e esse é o estilo de vida que Deus ama de estar, ele gosta, ele tem desejo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de mim, de você. Ele nos quer a todo momento. E para nós finalizarmos essa mensagem, o versículo 18 diz assim: a fim de poder compreender. O que é compreender? Esse último degrau, esse último nível desse elo, que é o seu oitavo elo. A fim de poder compreender com todos os santos. Todos os santos. Só vai poder compreender com todos os santos, não é individualmente. Compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer do amor de Cristo, que excede todo o meu entendimento, para que sejais formado de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é o amor. Amais uns aos outros. Jesus, antes de partir, Pedro falou: eu estou disposto a dar a minha vida por você, filéu. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus, depois que ressuscitou, Jesus depois que ressuscitou, vai até onde eles estavam pescando. Eles não tinham pegado nada. Jesus já tinha preparado peixe, pão assadinho ali. E quando eles voltam, Pedro olha e fala: é o Senhor, meu Deus, não é possível. Ele vai me condenar, ele vai dizer que eu traí ele 3 vezes, ele vai dizer que eu sou o maior pecador. O que eu vou fazer? Eu vou correr, eu não sou digno. Ele olha para Pedro com aquele olhar de amor, e Pedro começa a andar atrás dele. Jesus olha para ele: tu me amas, Pedro? Filéu. 3 vezes ele pergunta. Na 3ª vez ele fala: amor filéu, você sabe que eu te amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. Sabe o que ele fala? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque o mandamento é esse. Qual é o mandamento que eu vos dou? Que ameis uns aos outros.
Se você quiser ser amigo, Pedro, apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu te tirei da pescaria. Você não vai pescar mais peixe, você vai pescar almas agora. Vai e cuida, volta ao propósito. Eu quero que você coloque de pé nessa manhã. Diga com todos os santos. Todos os santos. Compreender. Nós estamos aqui com todos os santos. Compreender. Compreender o que, pastor? A dimensão do amor de Cristo. A plenitude de Deus. O amor de Deus, ele é tão largo que ele atinge todos. É um amor largo demais. Ele é tão comprido que ele vem de todas as histórias, de todas as épocas. Ele é tão alto que não tem como medir, mas ele é tão profundo que jamais pode ser esgotado. Esse é o amor de Deus que excede o meu entendimento. Para que possamos caminhar na plenitude, nós precisamos conhecer o amor. O amor. O amor sacrificial. Esse amor, ele é compreendido entre os irmãos. Esse amor é vivido entre os irmãos. Esse amor é vivido na igreja. É por isso que você está aqui, para amar, para servir, para se dar a sua vida um pelos outros em amor. Aleluia. Você nunca vai desfrutar de plenitude vivendo uma vida isolada. Por isso você está inserido num corpo. Por isso que você é membro de um corpo. Você está aqui para servir a Cristo. Isso não tem a ver com uma placa de igreja. Isso não tem a ver, não. Isso tem a ver com um organismo vivo. Isso tem a ver com a manifestação de Deus na terra. As células não são estratégia de crescimento. As células é um estilo de vida que Deus vive, amando, servindo um ao outro. Nós não crescemos por estratégia de célula, não. E ninguém me chame ou chame alguém para dizer qual é a estratégia para crescimento. Só existe uma: ama, sirva. Esse é a maior estratégia. Viver em unidade. Enquanto eles viviam unidos, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. A unidade expressa uma natureza. A unidade expressa o amor. A unidade expressa quem Deus é. Não podemos ser igreja vivendo isolado, servindo a Deus separado. Não! Você foi chamado para o relacionamento com Deus e um com os outros. Receba de Deus e derrame na vida dos outros. É por isso que você está aqui, para ser um manancial de vida, para ser um instrumento de Deus. Ao abrir a sua boca, libera os rios, libera a vida. Eu quero orar nessa manhã. Eu quero orar para a gente finalizar essa manhã. O amor fraternal e o amor sacrificial.
seu amor, Pai. Eu oro, Pai, para que os olhos do coração sejam iluminados, Pai, para que nós possamos contemplar as realidades de Cristo, para que nós possamos contemplar a verdade. Pai querido, eu quero nessa manhã orar por essa igreja tão amada, essa igreja preciosa. São filhos que o Senhor deu a vida do próprio Filho. São famílias que estão aqui se reunindo, são crianças, são jovens, são adolescentes, Pai, tão preciosos. Mas eu oro, Pai querido, como um pastor, para que eles possam crescer no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero declarar, Pai, que nesse ano de 2026, graça e paz seja multiplicada no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos contemplar e ver a largura, a altura, o comprimento e a profundidade do amor de Deus que excede todo o nosso entendimento. Pai, eu declaro que esse seja o estilo de vida que nós viemos viver, Pai, de verdade, em amor, em irmandade, amando uns aos outros, se entregando uns aos outros. Eu declaro, Pai, nessa manhã, esse poder, o poder maior, o poder da ressurreição, Pai, ressurreição que traz vida. Eu declaro que o amor de Deus começa a ser derramado sobre essa casa, que você começa a experimentar mais do amor, mais do amor, mais do amor, mais do amor de Cristo. Que o amor de Cristo venha te consumir, que a paixão e o desejo por Ele venha ser todos os dias da sua vida, e que você possa viver para sempre, para sempre, para sempre, sendo habitação, sendo morada, desejando a presença dEle, desejando a presença dEle, desejando ser amigo, ser amigo. Pai, eu te agradeço por essa caminhada que tivemos nesses dias, desses degraus, pela revelação de Cristo. E o meu desejo é que nós possamos crescer mais e mais no pleno conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós finalizar, pega a mão da pessoa que está do lado. Eu quero que você ore como igreja. Deixa o Senhor te usar nessa manhã. Nós vamos já finalizar, orando pelos outros em amor. Esse é o elo, você dando a mão para o seu irmão, esse é um elo, esse é o elo. Começa a abrir a sua boca agora nessa manhã. Você é um instrumento de Deus. Começa a abençoar uma vida um dos outros. Começa a derramar o rio, porque você tem muito aí dentro para dar. Você tem palavras de vida na tua boca. Você tem um Espírito Santo habitando dentro de você, Pai. A unidade agora do corpo, Pai. Eu oro mais uma vez, Pai, para essa igreja, assim como estão de mão dadas, assim como nós estamos unidos. Eu declaro que não venha a ser somente uma expressão externa, mas algo que cresça de dentro para fora. Eu declaro o teu amor crescendo, eu declaro o teu amor aumentando, eu declaro uma revelação maior para irmos em níveis mais profundos nesse ano de 2026. Que a graça do Senhor venha a ser multiplicada, que a paz do Senhor venha a ser multiplicada, que o amor do Senhor venha a ser multiplicado, que a prosperidade em todas as áreas venha a ser multiplicada no pleno conhecimento de Jesus. Eu oro, Pai, porque o céu está aberto sobre essa casa. Eu oro, Pai, porque as chuvas caindo sobre nós. Eu oro, Pai, e declaro: essa casa é a habitação do Senhor, é a habitação do Senhor. O Senhor tem prazer de estar aqui, porque nós temos prazer na tua presença. Nós temos prazer, Pai,
Nós temos prazer, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Obrigado, Senhor. Te damos honra, te damos glória. O Senhor tem a nossa vida, o Senhor tem os nossos dias, o Senhor tem os nossos sonhos, o Senhor tem tudo, Pai. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que você desfrute dessa presença maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor dele seja derramado no seu coração e através de você. Um domingo abençoado, uma semana abençoada na presença do Senhor. Aleluia.